Olá, muito boa noite, bem-vindo à edição deste sábado do Pontos nos Is. São 21 horas e 26 minutos. Todos os sábados, depois do telejornal em direto, temos este espaço para análise de temas que tenham marcado a semana, que sejam atuais e de interesse público. Nos últimos tempos, temos estado a falar sobre questões que estão a marcar a geopolítica mundial. Hoje não fugiremos à regra, vamos olhar para alguns destes assuntos que ao longo da semana fizeram a imprensa escrever, divulgar sobre muitos destes assuntos. Entretanto, começo por apresentar os meus convidados, são residentes. Começo da minha direita para a esquerda. Aguinaldo Ramos é analista de geopolítica e também segurança. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Camangula. Boa noite aos meus colegas de painel. Auguro que possamos fazer um bom programa e boa noite aos telespectadores que nos acompanham em casa. Wilson Monteiro, seja bem-vindo. Muito boa noite. Também analista residente. Obrigado. Boa noite aos meus colegas de painel e boa noite aos nossos telespectadores. Também está conosco Américo Kissola. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Zé. Boa noite aos colegas. Boa noite ao fiel telespectador da TPA e os cibernéticos também, né? Muito bem. É também nosso convidado para esta noite, Luís Tarim, especialista em relações internacionais. Muito boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Bem, vamos começar aqui a olhar tema a tema. Vamos até perto das 23 horas. O Presidente da República de Angola, João Lourenço, foi eleito este mês Presidente em exercício do Comitê de Orientação dos Chefes de Estado e do Governo da AUDA-NEPAD durante a 43ª sessão do órgão. No seu discurso de aceitação, proferido perante chefe de Estado e de Governo, o líder angolano assumiu o cargo com um compromisso firme de serviço ao continente e de contribuição, ou seja, de continuidade do trabalho desenvolvido pelo seu antecessor, o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi. Lembrar que a AUDA-NEPAD é a Agência de Desenvolvimento da União Africana, a nova parceria para o desenvolvimento, o braço técnico da Organização Continental, focado em coordenar e executar projetos prioritários para acelerar a integração regional e o desenvolvimento econômico em todo o continente, visando o cumprimento da Agenda 2063. A sua sede está em Joanesburgo, África do Sul, e a agência atua em áreas como agricultura, infraestruturas, saúde, educação e empoderamento juvenil. E eu começava a fazer esta análise com o Dr. Américo Kissola. Dr. Américo Kissola, o Presidente João Lourenço foi eleito para presidir esta comissão, ou seja, este Comitê de Orientação de Chefe de Estado e de Governo AUDA-NEPAD, 5 dias antes de deixar a presidência da União Africana. É mais uma responsabilidade, mas no fundo também é reconhecimento em função do papel que desempenhou enquanto Presidente da União Africana. Pronto, é absolutamente, houve um alvoroço, não é? Com a eleição e houve uma tristeza com o término de mandato enquanto Presidente da União Africana. Foi consolado, bem consolado, agora na função de conselheiro de uma organização que também é super importante, e é o reconhecimento em cima daquilo que foi executando. Estamos a falar de impacto, quando falamos de impacto só tem 2 caminhos, ou é positivo ou é negativo. Neste caso é positivo porque é o nome de Angola que ocupa as manchetes, é o nome de Angola que vai proliferando pelos líderes africanos, na voz do João Lourenço, nas ideias que ele for utilizando para aconselhar os outros chefes de Estados. E isso é bom, é positivo para nós, enquanto país, economicamente, politicamente, engrandece o nome de Angola de forma positiva. E pronto, eu tenho dito, quando Angola é proferido, quando estamos aqui no programa, sempre que proferimos o nome da palavra Angola, substantivo Angola, isso eleva, não é? Hoje falamos quando falamos em internet, hoje estamos falando de algoritmos,
eu usar o nome de Angola, ocupa lá o top. Isso desperta a curiosidade da comunidade internacional, saberem quem é, de onde ele é oriundo, o que é que ele faz e onde é que está localizado, porque existe uma ignorância muito forte nos países, alguns países desenvolvidos. E Estados Unidos é um desses, não é? O Brasil, há no Brasil, pessoas que não sabem onde é que Angola está localizado, e perguntam, quando se associa a Portugal, eles acreditam, mas isso não é regra geral, mas infelizmente ainda há pessoas que pensam desta forma, e com essa função, com este cargo, ele eleva de alguma forma o nome de Angola lá nos lugares cimeiros do continente, do mundo, né? Não só do continente africano, em função da missão que ele aceitou há um ano. Quer dizer, tivemos aqui muitos organismos, muitas organizações, fortaleceu-se as relações Angola-África, houve uma relação muito fortemente entre África e China. A União Europeia esteve cá. Colocar aqui mais de 20 chefes de Estado da União Europeia não é tão fácil assim, se eles cá estiverem, porque perceberam que há aqui uma grande lavra, não é? E só assim que eles vêm. E pronto, auguramos agora nos próximos tempos possa desempenhar da melhor maneira possível a tarefa. Estamos em 2026, daqui a pouco ele ficou um pouco mais folgado também para essas viagens e essa missão. E que um dia mesmo alçar outros voos, né, via a Organização das Nações Unidas e outros organismos africanos. Muito bem. Wilson Monteiro, estamos a olhar para esta agência, o desenvolvimento do continente através da integração regional é o grande objetivo. E nos discursos do presidente João Lourenço, enquanto presidente da União Africana, e muito antes, sempre defendeu que houvesse maior investimento na juventude, formação, nas infraestruturas e tudo mais. E agora tem esta agência especificamente virada para trabalhar na promoção do desenvolvimento do continente. Pois é, Camangula, e esta nomeação de Sua Excelência o Presidente da República é bastante interessante e penso que vem mesmo a calhar. Eu estive a fazer uma breve pesquisa e se eu não estiver enganado, parece-me que Angola, por meio do Presidente, de Sua Excelência o Presidente da República, entra assim nos registros dos países que já lideraram esta agência. Até então não existe nenhum registro. O que levanta um outro dado interessante. Repare, é sabido que se nós queremos um país desenvolvido, ou todo aquele país que se diz ser desenvolvido ou que é desenvolvido, aposta muito nas suas infraestruturas críticas, porque são as infraestruturas críticas que promovem o desenvolvimento. E repare que foi exatamente isto que Sua Excelência o Presidente da República, nos últimos tempos, tem estado a fazer em Angola. Há muitas infraestruturas críticas que têm estado a ser inauguradas, construídas e inauguradas. E claro que, estando o mundo a acompanhar aquilo que tem sido a performance de Sua Excelência o Presidente da República, sobretudo a nível do continente africano, portanto, estando os chefes de Estados e de governo destes países africanos de olho na Sua Excelência o Presidente da República e também, pronto, eu não consigo usar o termo, então vou mesmo dizer Presidente da União Africana, entenderam que se calhar seria uma boa ideia elegerem a Sua Excelência o Presidente da República para a agência, porque a agência é o órgão executivo, portanto, da União Africana. Tudo aquilo que a Sua Excelência o Presidente da República, durante o seu mandato na União Africana, andou a fazer, vai agora poder implementar pelo menos parte dos projetos e sobretudo, ou melhor, esta implementação, eu acredito que uma parte ou uma boa parte deste processo de implementação que Sua Excelência o Presidente da República, à frente da agência, irá executar,
tem a ver com as infraestruturas críticas. Repare que agora em fevereiro, quer dizer, o fevereiro já está a terminar, nós vamos ter a primeira cimeira global de investimentos. Pois, tivemos uma semelhante o ano passado, sobre as infraestruturas, propriamente dito, em que captou-se investimentos. Agora, este ano, vamos ter uma outra, que foge-me agora o nome do tema, mas visa, ou seja, espelha aquilo que tem sido o esforço de Sua Excelência o Presidente da República. E é um prestígio, não deixa de ser um prestígio que Sua Excelência o Presidente da República irá granjear, porque isto fará, ou seja, enquanto Presidente da agência, com certeza que Angola irá beneficiar-se de alguma coisa, fazendo a recepção ou realizando alguns eventos no âmbito. Portanto, é uma mais-valia e penso que estamos todos de parabéns. Muito bem. Luís Tarim, entre as várias áreas sobre as quais a agência vai trabalhar, além das infraestruturas e o empoderamento da juventude, tem a questão da agricultura. A África tem questões muito difíceis em relação à segurança alimentar, tem a questão da saúde e também da educação. Gostava que olhasse, assim, de forma nua, outros aspectos poderiam fazer parte ou assim está bem? Não, aquilo que se diz, né? Isso indica parte de algumas prioridades para o continente e nós sempre aqui elevamos o fator educacional que tem que ver com o próprio sentido e o crescimento conjuntural da própria população africana. Enquanto isto ser prioridade, eu penso que é um ponto assente acima de todos. Agora, transformar o continente, isso num prisma holístico, sempre fez parte da agenda de Angola, enquanto, na verdade, na pessoa do Presidente da República, na comissão em que chefiou e várias vezes trouxe à tona a questão de transformar o continente e olhar para uma dualidade interessante. Primeiramente, prioridade à juventude e depois aquele fenômeno que nós digamos a Agenda 2063, que é querer intensificar o processo de integração regional. Mas como Angola repara que o elemento fundamental desta confiança ao Presidente da República não é do dia para a noite, é resultado de um arcabouço histórico que remete Angola no centro daquilo que é o maior palco das relações internacionais africanas. Nós trouxemos isso no âmbito da teoria geral, digamos, da União Africana, ou seja, entender o comportamento de Angola como um Estado em afirmação do ponto de vista do cenário internacional por via das instituições internacionais. Ou seja, tudo quanto Angola o fez é merecido em detrimento daquilo que são as prioridades do continente e a sua capacidade de intervenção a todos os níveis. Começando do princípio do trabalho árduo no contexto de segurança, a posterior, a capacidade de atrair investidor e transformar isso num prisma não isolacionista, mas coletivo, porque estou recordado que Angola, enquanto esteve na União Africana, criou várias oportunidades de negócios em que os Estados africanos se sentiram situados. Então, esse histórico faz com que Angola não seja aquém das expectativas num novo formato, num novo mandato da União Africana, até porque há preocupação de se dar continuidade dos projetos estruturais da União Africana. E um deles tem que ver com a intensificação da Agenda 2063. Repara que esta comissão que existe desde 2021, hoje por hoje ela vai ser mais desafiadora em detrimento daquilo que Angola trouxe a pano do fundo do seu mandato. Primeiramente, transformar o continente, elevar ao nível de que o seu posicionamento seja equiparado a outros fenômenos de integração regional e não esquecer a essência, os pilares da União Africana, que é o próprio prisma da autovalorização por via do panafricanismo relacionado com os desafios atuais que é o setor da educação. Mas é mister fazer referência aqui que, não obstante a experiência do Egito lá estar, mas o mandato de Angola há 2 anos constitui um enorme desafio. Primeiramente,
é a responsabilidade de dar continuidade de um trabalho que fez na altura, enquanto era, de facto, o alto mandatário das missões diplomáticas africanas. Só a dizer Presidente da República como Presidente pelo tempo da União Africana. E depois, no seio daquilo que eram as análises, opiniões e, sobretudo, na visão de muitos Estados africanos, defendiam a continuidade de Angola pela forma como sabia articular os interesses africanos. Então, está aí uma oportunidade que a Angola tem, porque, do ponto de vista de ação, a Comissão representa, digamos, quase 50% de projetos a nível de execução. Então, o que é que Angola poderá fazer aqui? Né? Pronto, numa perspectiva holística, né? Porque o que nós esperamos é dar sequência aos grandes fóruns de atração na perspectiva empresarial, priorizando alguns setores que intensificam a prioridade que é a Agenda 2063 no fenômeno de integração regional e, em função das parcerias que foi estreitando, com realce ao fórum entre União Africana e União Europeia, fazer com que os investidores europeus, porque as cooperações são no âmbito público e privado, criam oportunidades que também seja, de facto, o culminar de, mais uma vez, a responsabilidade de Angola enquanto, digamos, o responsável da comissão. Ou seja, fazer com que, em forma de ato contínuo, atrair estes fóruns e dar sequência num sentido prático, porque estou recordado, em várias intervenções do Presidente da República, deixou clara a ideia de sairmos da narrativa para um sentido prático. E não vamos olhar só que é mais uma oportunidade para Angola, é mais um teste. E, de facto, estamos preparados, porque sempre que fomos chamados a representar o continente nas diversas missões que cabem a um Estado, Angola sempre o fez bem. Qual é o ganho para Angola? Quem não subentende, né? Subentende-se aqui a promoção da política externa angolana. Estou recordado que, em 2014, quando Angola foi membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi muito por conta das irresponsabilidades que Angola tinha a nível do continente, em algumas missões de paz, ou seja, por via da questão regional, conseguir de facto promover a sua imagem e ter uma grande aceitação nos palcos internacionais. Eu até desafio aqui os companheiros a olharem num sentido prático qual é o Estado africano com maior capacidade de intervenção a nível das organizações regionais, tirando Angola. Ou seja, aqui é um status quo que precisa ser respeitado e ainda bem que os Estados africanos consentiram e aceitaram essa responsabilidade de Angola. Agnaldo, o seu comentário em relação a esta eleição de João Lourenço, numa altura que estava a poucos dias de deixar a presidência da Organização Continental. Bem, e é efetivamente uma eleição. Bem, eu penso que é um ganho reputacional para o país, na medida em que, se reparar, não estamos diante de uma nomeação, de um ato unilateral. Estamos diante de uma eleição da União Africana, ou seja, estamos diante de um procedimento colegial. Então, é meritória. A liderança africana toda entendeu que o presidente João Lourenço deve estar à frente da organização que, embora não tenha um condão muito executivo, mas é o órgão que faz o acompanhamento das questões fundamentais ao nível do continente. Tem que ver com a infraestrutura, tem que ver com a indústria, tem que ver com saúde, tem que ver com a educação. E, como sabemos, esses elementos, esses vetores fizeram parte da agenda da presidência angolana. Outro fator importante é que a presidência nessa organização, nesse mecanismo, é de 2 anos. Significa dizer que o presidente João Lourenço vai dar continuidade daquilo que foi o trabalho que a Angola iniciou. Como sabemos, a nossa agenda orbitou muito na questão da indústria, na questão do desenvolvimento, na questão da produção energética e na questão das reparações históricas que têm que ver com o processo colonial. Se reparar, João Lourenço vai suceder a Al-Sisi. Quem foi Al-Sisi? Al-Sisi é o homem que hoje está construindo uma das maiores cidades do mundo. Nós estamos a falar de uma cidade de quase 1000 quilómetros, uma cidade que vai albergar cerca de 6 a 7 milhões de pessoas. Então, parece-me que a presidência angolana, no que tem que ver
com políticas de desenvolvimento da indústria e desenvolvimento do comércio ao nível do continente, aquilo que foram as nossas iniciativas, parece que elas foram vistas como sendo relevante ao ponto de catapultar o presidente João Lourenço à presidência desse mecanismo. Eu penso que é bastante importante para aquilo que é a nossa diplomacia no cerco da União Africana. Efetivamente um aspecto que, embora não traga um desenvolvimento imediato para nós, tem uma relevância imediata, mais simbólica, mas, de todo modo, é fundamental para aquilo que é a imagem do país, no que diz respeito à forma que nós presidimos a União Africana e conseguimos lidar com temas tão sensíveis que até hoje nós não temos aqui dados da NEPAD, por exemplo, de 10, 20 anos, não tivemos oportunidade de trazê-los, mas o que nós sabemos é que a situação ainda é crítica. Mais de 60% dos africanos ainda vive em situação de insegurança alimentar. A indústria em África representa cerca de 9, 10, 11%, quando na Europa já está ao nível dos 25%, 30%. Nós ainda temos problemas primários para resolver. E parece que essa organização que faz o controlo dessas políticas necessita de como é que eu posso dizer, de mais incentivo. E acredito que a presidência de Angola, ela vem nesta visão de promover mais incentivo, de promover mais pujança, mais dinamismo na aura da NEPAD. Mas aqui há um elemento fundamental, né? Só para assim muito rapidamente. Se nós olharmos para os últimos relatórios da NEPAD, aqui também é uma responsabilidade por parte dos Estados, porque as políticas que são traçadas nessa comissão devem refletir no plano de desenvolvimento dos Estados. Ou seja, a consolidação do mandato de Angola vai depender de uma cooperação na perspectiva conjunta dos Estados, em que, para se de facto alcançar os objetivos estratégicos que vão ser definidos nesse mandato, parte deles depende da responsabilidade dos Estados-membros da União Africana, porque é uma comissão cuja sua aplicação é transversal à política interna dos Estados. Ou seja, quando for oportuno para se fazer um balanço, de facto, a eficácia em função daquilo que for o mandato de Angola deve refletir diretamente no plano estrutural dos Estados. Teri, eu subscrevo, e se reparar, as responsabilidades dessa organização representam efetivamente os pilares de desenvolvimento do continente. E esses pilares de desenvolvimento do continente é uma obrigação de todos nós, enquanto Estados, porque nós estamos a tratar das questões que têm que ver com a saída de um estágio de subdesenvolvimento para um estágio mais avançado do continente. Mas depois, se nós olharmos para aquilo que é a realidade em que se fundamenta esses pilares, nós vamos chegar à conclusão que ainda estamos muito aquém, enquanto continente, enquanto multiplicidade de Estados que de forma comum visa alcançar esses aspectos aqui. Nós vamos ver que isso está a ser construído numa base ainda muito crítica, por vários fatores de segurança, fatores que têm que ver também com a forma que a política se desdobra em África, questões de interoperatividade, a forma em que nós também nos relacionamos, questões de democraticidade, é um conjunto. Exatamente. Bem, com estas últimas palavras de Agnaldo Ramos, estamos conscientes de que é mais um desafio para o Presidente João Lourenço, mais um desafio para o país, que obviamente deverá ser todo ele virado para ser também muito permeável aos obstáculos que for encontrando em função da sua execução. Bem, vamos passar para um outro tema que também tem estado a fazer atualidade por esta semana.
O Supremo Tribunal norte-americano barrou, se permite a expressão, as tarifas que Donald Trump começou a fixar para alguns países desde o ano passado. Mas, entretanto, o presidente norte-americano já veio a público anunciar que vai fazer recurso a um novo instrumento legal para aplicar uma tarifa global de 10% sobre os produtos importados. E eu começava aqui por ouvir o Aguinaldo Ramos. Donald Trump, penso estar a agir mais a estilo empresário do que político. Bem, Donald Trump está, acima de tudo, a agir de acordo ao seu pensamento. Aquilo que Donald Trump nos disse, nos informou de que essas questões de institucionalismo, legalidade, direito internacional, multilateralismo, isso para ele é despiciando. O que é importante para ele é o pensamento dele. E é assim que o presidente Donald Trump está a atuar. Mas, em democracia, uma coisa que eu gosto muito de um quadro democrático é que a democracia faz aquilo que no direito administrativo chamamos autotutela. A democracia, ela conserta os seus próprios erros. Se a democracia faz com que alguém com comportamento errático atinja o poder, a própria democracia trata de tirá-lo da forma mais pacífica, olhando para aquilo que é a vontade do soberano povo. A própria democracia trata de tirá-lo depois de 4 ou 5 anos. Essa parte que me deixa mais feliz. E em democracia também, quem não está satisfeito com uma decisão de um tribunal ou até de qualquer outro órgão ou entidade da administração do Estado, da República, essa pessoa pode efetivamente usar os mecanismos legais à sua disposição para poder contornar, para poder derrubar aquelas decisões que não o satisfaçam. O que me preocupa no presidente Donald Trump, no senhor Donald Trump, é que Camangola, num Estado, ainda que seja um regime autoritário, o presidente tem a obrigação de ser uma referência. Independentemente do regime, o presidente tem a obrigação de ser uma referência. E não é bom que o presidente, num Estado, numa democracia como dos Estados Unidos, é verdade que é uma democracia com muita impureza. Se nós olharmos para aquilo que é democracia, há muita impureza aí, mas o ideal, o correto, é que o presidente seja um bom cumpridor da lei. O presidente não seja aquilo que chama-se crime de desobediência. O presidente Donald Trump está a ser desobediente. O tribunal veta, chumba a prática de aplicar as tarifas, porque entende que o presidente, que há limites na atuação do presidente a este ponto, e a seguir o presidente aplica novas tarifas. Ou seja, há um conflito entre o poder executivo e o poder judiciário. E como sabemos, as decisões do poder judiciário, elas se irradiam para toda a esfera da administração do Estado, para toda a esfera institucional da República. Significa dizer que, primeiro, o presidente deve cumprir e o presidente não pode repetir aquele ato, porque as decisões do tribunal têm essa característica. Jurisprudência significa dizer que não deve, o que fez é proibido e não pode fazer, mas o presidente ataca o judiciário, ataca verbalmente, na forma em que ele tratou o judiciário. Eu acompanhei um jornalista muito educado, um jornalista de uma emissora que eu não vou fazer aqui publicidade internacional. Ele disse, cito os termos usados pelo presidente na forma em que tratou os juízes. E foi ofensivo, naturalmente. E depois ataca também do ponto de vista institucional, repetindo os mesmos erros, como quem ipso facto, estamos em guerra. Eu vou usar o meu poder acima dos limites para ver até onde é que nós vamos parar. As tarifas já trouxeram muito problema aos Estados Unidos. Nós não estamos aqui propriamente para fazer um histórico das tarifas, mas houveram tarifas como a chamada Timothy Allen, do senador Allen, que levaram os Estados Unidos até o problema da Grande Depressão, onde a Alemanha, a Inglaterra
reduzir o comércio com os Estados Unidos, inclusive por causa das tarifas norte-americanas, a Alemanha passou a usar um sistema de recompensa, já não me ocorre agora, que fez com que o comércio, a indústria passasse a centrar-se mais na Alemanha, mais na Europa, principalmente na Alemanha, do que nos Estados Unidos, que passou a produzir e tanto não conseguia vender. Até que depois veio o presidente que interviu na Segunda Guerra Mundial, que era cadeirante. Ele depois é que desfez aquelas tarifas e aquilo começou a trazer robustez à economia norte-americana. Neste momento, as decisões do presidente Trump trouxeram um rombo de mais de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares à economia norte-americana. Quem vai pagar agora? Ainda antes de ontem, o presidente Trump assinou uma decisão que é muito comum nos Estados Unidos, mas dificilmente ela é utilizada, em que os cidadãos podem doar determinado dinheiro, de contribuições, para ajudar o país a se equilibrar na questão do déficit. Abriu um déficit muito grande e trouxe aqui um transtorno terrível. Hoje, se nós repararmos, trouxe uma deslocalização no comércio para fora dos Estados Unidos bastante transtornável. Se reparar, hoje todo mundo quer ir para a China, Índia e a Rússia fazer negócios. Europeus, sul-americanos, pessoal do Médio Oriente, já não há, como é que eu posso dizer, já não há uma segurança, não vou usar o termo segurança jurídica para não misturar com o direito, mas já não há uma segurança global em fazer negócios com os Estados Unidos. Continua a ser importante, porque a potência é ela que controla os fatores de poderes, quer do comércio, quer do sistema securitário, mas já não é confiável. Hoje, a necessidade de arranjar alternativas com atores mais responsáveis, se assim posso usar o termo, como China, Índia e a Rússia mais no campo belicista e energético, e a China no quadro do comércio global e a Índia também no mesmo diapasão, hoje ela torna-se mais evidente. Daí que nós vimos o secretário da diplomacia norte-americana, o secretário Rubio, a ir na Europa amenizar os ânimos, dizer aos europeus que não, apesar de nós termos a nossa estratégia e em determinados aspectos e princípios ela choca com a nossa relação histórica, mas não temos como dissociar de vocês. É uma espécie de pedido de desculpa para ver se conseguem aqui contornar as externalidades negativas, os efeitos negativos que essas tarifas aplicadas pelo presidente Trump estão a trazer à economia norte-americana. Wilson, até que ponto esta sentença do Supremo Tribunal pode, de alguma maneira, aliviar as consequências que as medidas que Trump tomou criaram? Aliviar não vai. Eu penso que esta decisão do Tribunal Supremo visa apenas restabelecer aquilo que é a desordem, ou melhor, aquilo que é a ordem que o presidente Trump entendeu que deve destruir, desfazer, criando assim a desordem. Se eu puder entender bem, para cada presidente lhe é delegado poderes para alterar as tarifas globais dentro de um limite e de um controlo cerrado. E a decisão do Tribunal Supremo foi em função e o Tribunal justifica esta decisão como alegando de que o presidente Trump excedeu a sua autoridade dentro daquilo que são as leis tarifárias norte-americanas. Os danos já foram causados, os danos já estão criados. E o Trump, eu uma vez aqui, num dos programas aqui da TPA, eu disse que o Trump está a gerir, está a governar os Estados Unidos como se estivesse a governar uma empresa. Daí o meu primeiro questionamento ao Agnaldo. Exato. Mas parece um empresário em busca
vá lá, de ganhos. Sim, ele só está a olhar para equilibrar interesses. Como todo empresário, ele só está a olhar na questão de maximizar os lucros, os proveitos. Ele não quer saber das consequências propriamente dito. Isto por um lado. Por outro lado, é a pessoa do presidente Trump. A pessoa do presidente Trump também é muito importante nós termos em consideração isto. O presidente Trump, e vou buscar aqui um bocadinho uma bibliografia sobre ele que está na Netflix, ou espero ainda estar, em que, num princípio, em que ele estava a gerir as empresas, a criar as suas empresas, ele não tinha um pessoal suficiente e a jornalista que quis fazer uma matéria sobre a pessoa de Donald Trump liga para o tal contacto e quem atende é o próprio Donald Trump, mas a fazer-se passar pelo seu assistente. Mas ele foi reconhecido por causa da voz. A jornalista conseguiu reconhecê-lo e a jornalista explica. Peço desculpas. Sem problemas, é uma questão só de aplicar aí o microfone. Não sei se está... Sim, está. E a jornalista explicar isto durante o programa faz menção a este detalhe. Ou seja, isto já mostra-nos quem é a pessoa de Donald Trump. Agora vamos trazer para a política, vamos juntar tudo isto, empresário agressivo, uma pessoa imprevisível e sabe que explora muito bem isto, e agora estando na política, onde lhe dá os poderes para fazer aquilo que ele bem entende. Se ele diz que eu quero isto e vai ser assim, é o que está a acontecer. Mas dá para perceber que ele normalmente sabe o que quer. Sim, ele sabe. Agora, o problema ou a questão está na forma como ele aplica aquilo que ele quer fazer em função daquilo que ele sabe o que tem que fazer. Portanto, os danos estão criados, é verdade. É só vermos os seus aliados, estão todos tristes com a atitude do Donald Trump, com essas tarifas. O Donald Trump simplesmente entendeu que por tudo e por nada deve aumentar as tarifas para sancionar. Wilson, a comunicação da Regi diz que o seu microfone está com algum problema. Vamos só ouvir o Américo Kissola enquanto o meu colega vem tratar aqui do problema do seu microfone e depois continuar aqui o seu comentário. Américo Kissola, estamos a olhar para consequências que de alguma maneira tiveram a sua influência na geopolítica mundial e não há retrocesso. A Europa virou-se mais para a Ásia, os BRICS ganharam mais aliados e os Estados que sentiram-se ameaçados foram em busca de alternativa. Já não vão recuar. Pronto. O Trump, nesse segundo mandato, não só no primeiro mandato, já haviam sinais de menino mimado. Ou seja, só tem que ser do jeito que eu quero. Se não for assim, tipo, é como ter uma bola, não é? Vamos lá jogar, mas eu tenho que escalar a equipa. Tenho que escalar a equipa e a hora que eu quiser ir embora, pego a bola e vou. É mais ou menos esse comportamento que o Trump tem tido nesses últimos tempos. Ou seja, ele praticamente rasgou a Constituição, rasgou as leis, o direito internacional, por ele deixou de ser respeitado, não é? Só quero rasgar. Exatamente, as convenções todas. É só vermos aí os acordos que ele rompeu, os Estados Unidos, em parte deles era o maior doador, a OMS, Companhia Limitada e Trump, são dessas organizações todas. E, sem querer, ele próprio foi garoto de propaganda para que outras nações, continentes como a Europa, voltassem para os outros países, como a China, por exemplo. China e Índia ganharam um destaque enorme em função exatamente das políticas de Donald Trump. Essa questão das tarifas, olha, tudo bem que, claro que ele estraçalhou, e agora para ter, e isso foi mais de água fria, porque quando olhamos para o Supremo, o maioria que está lá republicano, e para ter conseguido um placar desse tipo significa que houve mesmo uma reflexão séria e à medida que o tempo vai passando, as coisas estão mais se complicando cada vez mais para os republicanos, porque não vamos esquecer que teremos eleições daqui a pouco. Essas eleições estão previstas para 2027 e os senadores estão preocupados com
ou a maioria que tem na Câmara Baixa e na Câmara Alta, e estão a remendar a situação. De alguma forma estão a remendar a situação. Porque se deixarem do jeito que está, o Trump vai levar o Partido Republicano ao naufrágio e não poderão... isso será problema sério para ele próprio. E ele não é bobo, ele é consciente, ele sabe o que faz. Trump sabe o que faz. Para uns dizem que ele é imprevisível, eu digo que ele é muito previsível, porque ele comunica todas as decisões antes, avisa antes, e depois é que vai lá e aplica, não é? E quanto menos as pessoas esperam, ele vai lá e aplica. E quanto mais se fala dele negativamente, ele cria factos, não é? Ele cria factos, não me esquecer aqui da Groenlândia, e já não se fala mais sobre isso, até parece que parece que foram 10 anos, não é? Mas não faz tanto tempo assim. Então, ele cria factos exatamente para ludibriar a opinião pública. O Epstein também um desses, ele está lá, logo que surgiu o nome dele, ele criou um facto muito forte, que foi exatamente a Groenlândia, fez com que a União Europeia estivesse cada vez mais abraçados. As desconfianças que já existiam para com os Estados Unidos foram acrescidos, porque ele começou a tratá-lo, a América, a Europa, como seu vassalo mesmo, humilhou os europeus dentro da própria Europa. Isso não se faz com um parceiro e as consequências em algum momento chegam, não é? E chegou. Claro que alguma manobra terá que ser feita, porque com essa decisão que foi colocada agora pela Suprema Corte, se alguns países entraram com uma medida para indenização e esse processo foi julgado de forma séria, então esses países poderão ter, os Estados Unidos terão um prejuízo muito forte, não é? Mas em comunidade internacional, os Estados Unidos da América está aí. Para os outros é regime. O Trump, se fosse qualquer outro presidente, seria chamado de ditador. A governança do Trump, nesse momento, nos Estados Unidos, se fosse outro país, seria chamado de... Sobretudo se fosse um país africano. Exatamente, de ditador. Ninguém fala do ICE como grupo terrorista, não é? Quer dizer, o Estado Islâmico é grupo terrorista, a Força Revolucionária, tudo é terrorista, menos o ICE fazendo o que faz. Quer dizer, então, se fosse qualquer outro país, qualquer outro presidente, ator do campeonato, tenho certeza que algumas medidas já terão sido tomadas, uma acusação no Tribunal Penal Internacional pela violação de direitos humanos. Mas como os Estados Unidos da América, quase todos têm medo, faz e desfaz e nada acontece ao Donald Trump, e ele sabe disso, não é que eu digo. Ele está com a bola na mão, quer dizer, ele fala para a Europa, olha, ou joga a minha jogada ou nada. Vamos dizer, não faz muito tempo que ele humilhou a Europa, não é? Hoje a Europa paga tarifas fora do normal, mais do que os outros países praticamente, a União Europeia paga muito mais de 50%, ainda os obriga a comprar armamento para a Ucrânia, se não comprarem, não fornecem. Tem comprado do meu gás, do meu combustível, porque tem que cortar com a Rússia. Quer dizer, eles foram aceitando tudo isso, deram conta hoje de que foram um péssimo negócio que eles fizeram, mas durante muito tempo também o que acontece? Enquanto a Europa construiu o seu bem-estar social, vamos lá, digamos isso, melhorou a economia, melhorou os índices de desenvolvimento humano, investiu na educação, seja na construção de universidades e pesquisa, e etc., os Estados Unidos ficou mais preocupado com a parte militar, não é? Quer dizer, o que os Estados Unidos gasta hoje com a indústria armamentística para manter as bases, fala-se mais de 800 bilhões por ano, quer dizer, é muito dinheiro. Com esse dinheiro, eu imagino que manter mais de 800 bases do mundo afora, em tudo que é canto tem base, quer dizer, então investirá mais nisso e a Europa preocupou-se com outros caminhos. Os Estados Unidos foi lá sendo o guardião da Europa, praticamente o guardião da Europa, porque a Europa sem Estados Unidos da América, ou a OTAN sem Estados Unidos da América é praticamente zero. Temos aí a França com alguma envergadura, temos aí a Grã-Bretanha com alguma envergadura, mas sabemos que hoje só temos 2 países com capacidade de terra a animar, que é a Rússia e os Estados Unidos da América. Os outros só conseguem ou aéreo ou marinho. Então, China também, a triade. Sim, China é um caso de estudo, não é? Sabemos que a China está aí, mas ela trabalha como rato, né? Aquele rato que está a dormir à noite, vai lá, roa e sopra, tu nem consegue sentir a dor. E quando tu acordas, o buraco está bem grande. Então, a China é esse sujeito que se mantém no seu cantinho,
não é? Daqui a pouco vamos entrar na questão do Irão, já desenvolver mais sobre isso. Mas essa questão, quer dizer, ele próprio jogou o continente, os outros continentes para o colo da China. Exatamente. E a China agradece. Muito bem. Já vamos daqui a pouco ouvir as conclusões do Wilson, porque já tem o microfone funcional, mas eu gostava de ouvir antes o Luís Tarim. Luís, Donald Trump só está a somar derrotas. Está a somar derrota, até parece um plantel que de facto sabe ficar nos lugares mais cimeros da tabela. Mas é fundamental entender que este antagonismo que se instaura na política externa americana está muito relacionado a um aspecto primordial que é preciso nós entendermos hoje. O que Donald Trump faz para a governação ou várias administrações americanas não é nova. Quero recordar aqui o período de 47 até quase 50, a perspectiva de Bretton Woods, quando na altura a América, antes de receber as responsabilidades da Inglaterra no padrão dólar, euro-dólar, na verdade os americanos sempre procuraram ter um posicionamento isolacionista. Estou recordado que quando foi criado o Banco Mundial, na perspectiva do BIRD, a perspectiva era a América deixar de ser o financiador e transferir essa responsabilidade a um banco, com taxas muito altas que de facto comprometesse a economia global sob o auspício dos Estados Unidos da América. Ou seja, o tal isolacionismo que a América desenhou neste período, nós estamos a perceber hoje num Donald Trump, mas com uma aplicação diferente. Ele não é e não vai continuar a ser alguém que toma a decisão sem respeitar esse arcabouço da América. Só que o contexto da geopolítica em que o Trump tenta reviver esse posicionamento da América, e os companheiros sabem que a América diz ser um ator importante na perspectiva, digamos, das instituições, mas a América defende muito o isolacionismo. Por isso é que eu trouxe a questão de Bretton Woods, a forma como a América, na altura, monopolizou, sobretudo, a questão da economia internacional. E isto que o presidente Trump faz sobre as taxas, sempre tivemos a oportunidade de entender que há uma perspectiva, o tal adágio da América First One, de fazer com que, hoje por hoje, a América faça uma introspecção que é potencializar a economia americana. Perdão, a América faz uma introspecção e potencializar a economia americana em detrimento daquilo que era o potencial da Europa. Ou seja, capacitar o mercado interno, criar robustez suficiente, mas também aí começa o contraditório, ou seja, o fim desse projeto de sociedade. Porque quando, de facto, a economia é muito robusta e não se fazer bem a gestão, digamos, de dentro para fora, aí começa a criar os grandes constrangimentos. E aqui o que o Trump faz sobre a questão das taxas, é preciso trazer aqui o dilema de check and balance, não é? Que é a perspectiva de que as instituições na América e no entendimento do legislador funcionem muito bem, porque em contextos diferentes, na perspectiva, por exemplo, de um presidencialismo, geralmente a palavra de quem está a chefiar as missões vale muito mais do que as instituições. E na América existem de facto os grandes consultores, aqueles que pensam a política norte-americana, os que pensam que depois da administração do presidente Trump, qual será a América? E já já se subentende aqui que é um cordão de segurança de escutar cada decisão do presidente Trump em detrimento do cenário que está-se a construir da geopolítica mundial. Mas, claro, tudo isso que o Trump faz é uma dinâmica que vai, de facto, daqui a um tempo, consolidar a nova ordem política. São fenômenos internacionais em detrimento daquilo que é o contexto atual. Mas é fundamental entendermos que o comportamento do presidente Trump vai, de facto, ditar o sucesso ou não sucesso da América. Porque essa questão das taxas é que fez com que a China, oportunamente, baixasse as taxas para os países africanos. Ou seja, é como no desporto. Quando duas equipas grandes estiverem a jogar, o mais inteligente joga no erro do adversário. E daí, essa questão do tarifaço do Trump, do ponto de vista tático, falhou. E a China acertou relativamente aos países africanos. Por quê? Quem olha para a África nota uma economia fragilizada. A África não precisa de quem o escuta e asfixia, como faz o FMI. A África precisa, e no entendimento da realidade do que acontece em África,
quem de facto dá e passa a mão nas costas. E a China sabe fazer muito bem. E nós temos noção que o comprometimento que a China tem com a África leva com que o continente se endivide até o ponto de nós hoje termos dificuldade de entender qual é a dívida pública do continente relativamente a países como a China. Então, nós estamos a ser coerentes em dizer o comportamento do presidente Trump não é novo em detrimento daquilo que eu defendi há bocado. O próprio contexto de Bretton Woods e depois só há um erro aqui. É que na altura era a transformação da ordem econômica. E hoje o sistema é um pouco complexo, porque nós temos atores que ditam o que nós chamamos aqui hoje multipolaridade do sistema internacional, e a forma como Trump quer direcionar as suas ações dificilmente vai ter êxito em função dos contextos. O resultado disso, aqueles que pensam América, que são voz autorizados, os lobbies, os grandes empresários, aqueles que, em detrimento da palavra do Donald Trump, influenciam as instituições, de facto entenderam que não é o momento de continuar com o tarifaço. Tanto é que o presidente Trump deu um tiro no seu próprio pé quando reduz relativamente ao Brasil, porque estava a sentir o impacto negativo na economia, quando descongestiona relativamente à China e quando faz um estudo comparado relativamente à indústria do mundo. Portanto, o tarifaço hoje é só um instrumento que o Trump aplica na política externa americana. Já foi aplicada, não funcionou, então deve repensar a sua estratégia. Muito bem. Wilson, por favor, pode concluir. Pois, Camangola. Desculpem. Pois, é o presidente Donald Trump e, enquanto presidente dos Estados Unidos da América, tem várias opções sobre a mesa. Por exemplo, há um advogado que explicou que, apesar desta decisão do Tribunal Supremo, mas a verdade é que Donald Trump tem formas de contornar esta decisão. Aliás, por isso, já veio a público. Exatamente, por isso é que lançou as novas tarifas. Mas também já era um cenário esperado pela Casa Branca, porque estou a recordar de que um dos funcionários da Casa Branca, portanto, do governo da administração Trump, já havia dito de que o dia em que o Tribunal Supremo decidisse anular estas decisões de Donald Trump teria outras opções em que estaria a recorrer-se, por exemplo, em algumas secções da lei ou dos artigos da lei, em que lhe permitisse, uma delas, alegar questões de segurança nacional, que acredito que vai ser uma das primeiras que Donald Trump irá usar, e a outra foi o que, na verdade, já usou no passado, contra a China. Que diz que quando um país, uma nação, pratica tarifas desleais perante aquilo que são os interesses dos Estados Unidos, portanto, eles também podem. Então, Trump irá pegar-se em todas essas ferramentas que tem ao seu dispor, porque é o presidente dos Estados Unidos. A democracia nos Estados Unidos, de facto, é uma coisa bonita. É uma coisa tão bonita que o próprio Estados Unidos divulga o que faz, os seus segredos, mas também tem mecanismos para proteger os mesmos segredos que depois divulga. É um tanto quanto complicado ou difícil de se entender. Mas a verdade é que um presidente dos Estados Unidos tem todos os poderes e todas as opções que ao seu dispor para contrapor todas as outras decisões de outros poderes que venham a tomar e que belisque aquilo que são os seus planos de governação. Portanto, eu penso que o Donald Trump irá contornar a todas as decisões que advirem do Tribunal Supremo. Muito bem. Daqui a pouco... Permita-me só uns 2 minutinhos.
Gente, o Trump é um vencedor. Não derrotado. Independentemente não derrotado, dos independentemente recuos do e que das tenha críticas. acontecido, porque ele tem conseguido seus objetivos. Camangola, em qualquer outro país, num país como o Brasil, por exemplo, Trump não seria presidente, em função do que aconteceu com o Capitólio. Ele elegeu-se. Ele tem feito e desfeito. Ele praticamente pegou a Constituição americana, pegou a ordem internacional, jogou para o lixo e tem feito e desfeito. O que ele queria fazer com a Europa sempre foi praticamente um sonho americano, que é tornar a Europa refém, mostrar, olha, aqui quem manda sou eu. Ele conseguiu fazer isso. Mesmo que esta questão das tarifas, ele é um vencedor, sim, conseguiu. Conseguiu, aplicou as tarifas e veja a força que ele conseguiu também na Suprema Corte. Mas pode ser temporário, porque agora se o tribunal vem pode ser sentenciar pode ser temporário, sim, senhora, mas e sabemos barrar também que as medidas que tomou, o Luís disse muito bem. começa a enfraquecer, não? Sim, o Luís disse muito bem. Os Estados Unidos é governado por lobbies, grandes interesses, não é? Quem manda, na realidade, nos Estados Unidos não é o presidente. O presidente, claro, tem pessoas, as grandes empresas... Os grupos de interesse. São esses que mandam, de facto. Eles é que colocam quem vai ser presidente nesse momento. Então, tradições americanas passam por esse núcleo restrito, não é? De pensantes, de economistas que têm quase todos na palma da mão. Mas se formos olhar para as decisões que ele vem tomando, e ele toma, e chegar onde chegou... dizer-se que ele é um derrotado. Para mim, o que tem acontecido neste momento é a derrota dos Estados Unidos da América enquanto Estado hegemônico. Isso ele tem conseguido diluir os Estados Unidos da América com o Estado hegemônico. Se formos olhar aí como é que caíram os grandes impérios, o Império Romano, Império Espanhol, Império Britânico. Está-se a demonstrar mesmo que os Estados Unidos da América daqui a pouquinho vai diluir-se, porque de tantas decisões espalhafatosas, mas bem pensadas, e que o mundo bate palma, alguns batem palma, e um tramo do grupo bate palma para isso, ele está a levar os Estados Unidos da América, acabou como única potência militar e econômica do mundo, e está, afinal de contas, a despertar para o mundo dizer assim, né? Temos aí a China, temos a Rússia, temos os Estados Unidos, temos a Índia, o mundo começou a olhar de uma outra forma e a Europa verificou, na afinal de contas, nós dormíamos com o próprio inimigo. Nós estamos a olhar para um indivíduo que está como se fosse uma moeda, cara e coroa. Ou vai ou racha, ou é cara e coroa. Vamos ouvir o Agnaldo para passarmos por outro tema. Também a dar uma nota, sobretudo no esteio do que o Tirim dizia, e dizia bem, é que há pessoas que pensam ao nível da máquina do Estado, sobretudo um Estado hegemônico, gendarme, como nos Estados Unidos, mas há um problema. O problema é que quando as pessoas que têm poder de decisão, os decisores, têm o defeito de não ouvir, isso traz consigo consequências que depois, ainda quem pensa é chamado a aconselhar, os efeitos já estão aí e se tornam quase que, como é que nós vamos chamar aqui? Irreversíveis. Veja só, em um ano, quase 2 trilhões de dólares de déficit. A América faz quase dinheiro. Quase 2 trilhões de dólares e Donald Trump prometeu que não ia falhar. Ele entendeu que aquelas políticas iam trazer mais dinheiro. A América O presidente Trump criou uma ficção em criar uma espécie de sistema aliado subordinado. Ou seja, eu vou impor e os meus aliados só vão cumprir. Mas o presidente Trump esqueceu que a questão do comércio é fundamental, é existencial. Nenhum país sobrevive com problemas comerciais ou com um comércio, digamos, em situação de colapso, tampouco com um comércio totalmente subordinado, como o presidente Trump quis fazer. E a Europa, os europeus, mais do que aliados dos Estados Unidos, a Europa quer continuar ali no chamado multipolarismo. A Europa não está interessada em que haja um unipolarismo
como é que eu posso dizer, robusto. Não. Pode haver um unipolarismo, mas com centros de poder. E a Europa não está interessada em perder poder. E o presidente Trump esqueceu-se disso. Outra coisa também que as pessoas que não ouvem e governam, e o presidente Trump cometeu esse erro, fazem, é que eles esquecem que quando uma potência, quando um Estado diretor comete erros, abre caminho para um Estado que procura ser diretor avançar. Ou seja, e é o que o a fracasso China faz. de um é a afirmação e de eu concordo outro. com o Américo, quando diz que a China tem aquela forma muito sutil, é o que a China faz. Mas Agnaldo, é mesmo rápido. vou só concluir. É uma Ok. nota rápida. É assim, eu acho que, olhando para aquilo que é a praticidade das ações da América e o impacto que tem no comércio internacional, a América não está muito preocupado com a questão do comércio em si, mas do protagonismo político na perspectiva da ordem mundial. Porque a América imprime dinheiro, a América tem indústria. Porque qual é o velho adágio? Vou dar um exemplo concreto. Mas a impressão de dinheiro não resolve problemas Mas vou dar um econômicos. exemplo concreto, Não, assim problema muito econômico. rápido. Quando o presidente Trump, na altura, era empresário, tinha um casino. Com a capacidade econômica que tinha, abriu um outro. Só que acontece que o novo casino acabou por falir o outro casino. O que é que eu estou a querer dizer? Aquele O problema dos poder anos que a América 90. tem do ponto de vista econômico pode criar um êxodo econômico internamente que não consiga tirar a capacidade econômica que tem para fora. Muito bem. Isto pode ser um Deixamos golpe que o- baixo para a própria América. Deixamos que o Agnaldo termine. Justamente. E concluindo, são os próprios Estados Unidos que hoje estão a dar à China uma posição, qual é o termo que eu vou aqui usar? Mas é legítimo usar o termo diretor. Estão a dar à China uma posição É mesmo, chama-se Estado diretor. Sim, porque o diretor é mesmo os Estados Unidos. Nós estudamos essas coisas, sabemos que ele é que é mesmo o diretor. A China, junto aos Estados Unidos, não é diretor, mas aos poucos está a ter uma posição diretória por causa dos próprios erros dos Estados Unidos. E a China aproveita muito bem as falhas que o seu maior adversário, quer no plano ideológico, político e militar, comete, que são os Estados Unidos. Muito bem. Bem, vamos aqui olhar para outro assunto que também é atual. Hoje é o dia que Donald Trump pensava atacar o Irão. Ainda não terminou, pode ser que aconteça. Há muitas movimentações nas bases militares norte-americanas espalhadas pelo mundo. E eu gostava de começar aqui com o Wilson. Donald Trump, ao mesmo tempo que vai para uma frente com medidas tarifárias, também vai noutra, forçando a sua posição, usando arma e tentando persuadir o Irão para que ceda, para que se sente numa mesa de negociações e faça exatamente aquilo que os Estados Unidos da América pretende. E este é o fim de semana que afirmou categoricamente que iria avançar. Mas até aqui ainda não aconteceu nada. Sim, é verdade. Com as movimentações que estão a ser feitas, tudo indicava para isto. Mas eu quero fazer aqui uma nota, ou trazer aqui um detalhe. Num conflito, não são só os tropas, os militares, que estão na frente, no front, como se diz, que combatem. Os líderes destes países, os comandantes em chefes, também o fazem. Como? Recorrendo à guerra da informação, às retóricas. Plano comunicacional. Está a ver? Então, e é o que nós temos estado a ver. O líder do regime iraniano manda as suas bocas, passa o termo, Donald Trump a mesma coisa. E claro, o Donald Trump, mais uma vez, sendo o que ele é, o que ele vai dizendo é com o intuito mesmo de criar impacto e de alguma forma consegue. E tudo indicava para que este final de semana, alguns especialistas internacionais, quase todos eles diziam a mesma coisa, em função daquilo que são as movimentações que se está a ter. Mas repare que o porta-aviões Gerald Ford só ontem é que esteve a passar pelo Estreito de Gibraltar. Portanto, sem este vetor é impossível os Estados Unidos da América dar início a um ataque ao Irão.
o porta-aviões Lincoln tem estado a circular aí na zona. Ainda há aeronaves que estão a caminho de bases ali próximo ao Irão. Aliás, mais lá para frente, se calhar vamos abordar uma destas bases. Portanto, isto por um lado. Por outro lado, há questões que não se está a ter em conta, ou pelo menos alguns não estão a ter em conta. É que o Ramadã começou há 2 dias atrás, se não me engano. Os Estados Unidos, é um risco enorme os Estados Unidos da América atacar o Irão neste período. É um risco enorme, porque não se trata do Irão. Neste período já não se trata do Irão. Trata-se não sei se é assim que se diz, da comunidade árabe ou do mundo árabe. Então é um preço que os Estados Unidos da América não quer pagar. Isto por um lado. Por outro lado, está a decorrer os Jogos Olímpicos, acho que termina já amanhã, que também é um outro símbolo de unidade e tudo mais. E temos também as questões logísticas, que eu já estive aqui a fazer referência. E claro, Donald Trump vem a público, lança as suas palavras, mas a verdade é que no plano operacional não é bem assim. Não é bem assim, mas o ataque está iminente. Eu tenho estado sempre, e eu defendo isso, os Estados Unidos da América irá atacar o Irão. Quando? Não sei, mas irá atacar. Pelos motivos que eu já tive aqui a explicar das vezes passadas. Muito bem. Agnaldo. Bem, Camangola, essa questão dos Estados Unidos e do Irão, em termos operacionais, já há uma constelação de capacidades navais norte-americanas estacionadas na região. E eu estou cansado de dizer aqui que a base da Quinta Frota é no Catar. Eu estou toda hora a falar isso aqui. Se eu falo que a base da Quinta Frota é no Catar, é só nós imaginarmos, bom, se a base é no Catar, então é onde estão estacionados as capacidades militares dos Estados Unidos naquela região do Golfo Pérsico, no Médio Oriente. E já fala-se de pelo menos 10 embarcações de ataque, de ataque poderoso norte-americano na região. Os fatores que estão aqui indicam claramente que os Estados Unidos ou negocia com o Irão, impondo as condições dos Estados Unidos, ou o Irão não aceita e os Estados Unidos vão, naturalmente, atacar o Irão, conforme nós estamos habituados a assistir. Ou também há uma terceira hipótese de que pode começar uma espécie de conflito entre Israel e o Irão e os Estados Unidos entrar aí no meio, como sempre, e mobilizar suas forças para atacar o Irão e depois, no campo da batalha comunicacional, a gente ouve que é Israel que está a atacar o Irão, quando nós sabemos que não é bem assim. Israel, se não estou em erro, Israel não tem caças pesados propriamente. Tem caças leves e semi-pesados, que não têm capacidade de chegar até ao Irão. Nós sabemos o que é que está a se passar aí na região, mas é importante ter em linha de conta o cerne da situação, que são várias, mas vamos atacar aqui a questão do nuclear, já que hoje a questão do petróleo já não se fala, agora só se fala já do nuclear. O Plano de Ação Conjunta Global, quando foi assinado em 2015, aquele tratado internacional entre os 5 do Conselho de Segurança, mais a Alemanha e o Irão tinha uma capacidade de enriquecimento típico, ou seja, a capacidade existente de 3,5%. E um pico experimental, que quer dizer é o avanço tecnológico de 20%. E o tratado dava um limite de até 3, de no máximo 3,7. Significa dizer que quando o tratado foi assinado, o Irão estava abaixo das capacidades de ter uma arma nuclear. Depois veio o Sr. Trump, com essa forma dele de ouvir só a cabeça dele, não ouve quem pensa, e unilateralmente saiu do tratado. A partir daí, o Irão evoluiu bastante. O Irão hoje, em termos oficiais,
Fala-se que o Irão está no nível de enriquecimento 60%, seguindo para 90%. 90% é o nível arma mesmo, nuclear. Mas há outras informações, há outros segmentos que dizem que o Irão, afinal, já tem entre 5 a 20 ogivas prontas. Como Kamangula sabe, o nuclear é estratégico, é secreto. Nenhum país determina o seu poder nuclear. E isso trouxe um problema grave da configuração geopolítica hoje do Médio Oriente, Kamangula. É importante nós termos isso, compreendermos isso. O Médio Oriente hoje, a configuração geopolítica do Médio Oriente hoje, ela é vista como uma configuração problemática do ponto de vista regional no aspecto nuclear. Por quê? Você tem um ator que é um ator do ponto de vista geográfico e do ponto de vista consensual ao nível da região extremamente crítico, que é Israel. Nós estamos a falar de um país que parece nem 30 mil quilómetros tem e tem armas nucleares. Está numa região onde ele é inimigo de todos. É importante ter isso em linha de conta. E você tem um ator chamado Irão que, para garantir a sua segurança do seu povo, a existência do seu Estado, diz que não, se o meu arquirrival no plano, assim podemos dizer, ideológico e étnico, tem armas nucleares, eu também devo ter. Isso originou o quê? Originou que um Estado também muito relevante da região, que curiosamente é rival do Irão, mas também rivaliza com Israel em aspectos religiosos e ideológicos, chamado Arábia Saudita, diz que não, também vou ter o arsenal nuclear. O que é que pode vir a acontecer no Médio Oriente? E que os Estados Unidos estão com muita dificuldade de resolver isso, porque a solução é Israel deixar de ter o nuclear. Sucede que, ao nível do Médio Oriente, corre-se o risco de Israel, um pequeno Estado, inimigo de todos, vir a estar rodeado de vários Estados gigantes, todos eles inimigos de Israel, todos eles com capacidade nuclear. O que pressupõe que, se entrar-se para uma situação do uso do nuclear, a capacidade de existência de Israel será muito mínima. E também, naturalmente, isso abre caminho para que o Irão repense se o Irão verdadeiramente quer ter armas nucleares ou não, porque se a Arábia Saudita ter, isso tira muita relevância ao Irão de ter a arma nuclear e traz muito medo na região. Tudo isso por quê? Por causa dos próprios Estados Unidos, que entendem que só Israel é que tem que ter, e depois tem aquela coisa do mito da invencibilidade militar, que os Estados Unidos gostam muito de usar com seu parceiro israelita, de que ninguém consegue vencer os Estados Unidos. Meus senhores, é importante ter em linha de conta de que o Irão tem capacidade. Eu e o Wilson, no programa passado, nos incompatibilizamos, né, em matéria de pensamento, que é muito normal. O Wilson dizia... Programa antepassado. Sim, o Wilson dizia que o Irão só tem capacidade de defesa, não é, Wilson? E não de ataque, né? Não. Que é bom, que o Irão é bom de ataque ainda consideramos, mas de defesa não. Muito bem, tem de ataque, mas não tinha de defesa. Mas a verdade é que o Irão... Bom, agora terá, porque está a receber fortes apoios da China e da Rússia. Não, numa questão de fortes apoios. O Irão tem um sistema de defesa aérea multicamada. E quem entende de questões de segurança e defesa sabe o que é um sistema multicamada. Longo alcance, médio alcance, curto alcance. O Irão tem um problema tecnológico e é uma capacidade que o Irão tem, que naquela região poucos Estados têm, que é a capacidade de retaliar de forma expansiva. Muito bem. Vamos ouvir também a Américo Kissola. A Rússia está agora a ganhar uma posição de querer defender o Irão. Houve movimentos esta semana de unidades navais russos para o Irão e realizar exercícios conjuntos. É também uma demonstração de que os Estados Unidos devem ter em conta de que a Rússia está aí ao lado e para o lado do Irão. Bom, tanto a Rússia quanto a China, vou dizer assim, colocaram as asas de fora em relação ao Irão. Por quê? Os exercícios militares que foram feitos obrigaram praticamente o Irão
de alguma forma, a fechar parcialmente o Estreito de Hormuz. E é uma grande moeda de troca que o Irão tem em troca, é isso. Se ele fecha aquele canal, há uma dificuldade muito grande na exportação de petróleo que sai da Arábia Saudita, que vai até a China, e a China está a começar a verificar que, de facto, ele precisava intervir tecnologicamente. Então, sabe-se agora que a China tem dado esse suporte tecnológico em termos de bússolas, comandos de espionagem, comandos de inteligência, de radares altamente potentes, já se fala disso. Inclusive, caso os Estados Unidos decida usar uma guerra cibernética, um vírus, por exemplo, espalhar para a tecnologia iraniana, a China está a assessorar nesse sentido. Só para ter uma ideia, os detectores, os radares que o Irã tem hoje, tem uma capacidade de 700 km, ou seja, e um avião, estamos a ser obrigados a sermos todos quase que estrategistas militares, não é? Vem um programa, temos que pesquisar a respeito disso. Quer dizer, o avião quando levanta, os detectores do Irã já conseguem saber onde é que levantou aquele avião, há quantos minutos, ele vai acompanhando passo a passo. E o Irã tem mísseis balísticos, nesse momento tem mais de 1.500, conhecido 1.500 mísseis balísticos de curto e longo alcance para atingir em qualquer área naquela região. Então, quer dizer, os Estados Unidos estão mais... E deixar aqui uma coisa muito clara. Nesta guerra, Estados Unidos e Irã, os Estados Unidos está sozinho. Está sozinho porque não conta com a União Europeia, de forma massiva. Mas tem Israel. Sim, até a Inglaterra, que era vassalo dos Estados Unidos da América, hoje está a colocar obstáculo, não participará diretamente, não quer que os aviões saiam diretamente de bases britânicas para bombardearem o Irão. Tudo isso em função do quê? Falamos há bem pouco tempo das próprias tarefas, das tarifas que foram ditas. Agora, quanto ao Israel, não há uma comprovação de que Israel tem uma arma química, não é claro? Até porque o sistema de segurança israelense é completamente fechado. Divulgar isso em Israel é um crime que leva à morte. Então, quer dizer, há um vaticínio. Supõe-se que Israel tenha uma bomba, mas o Israel nunca veio a público a dizer assim que ele tem uma bomba, uma arma nuclear para defender-se ou para atacar. Então, é um problema muito sério, porque os Estados Unidos não está sozinho. Essa guerra tornou-se uma guerra regional, ou seja, se a guerra arrebenta de facto, e sabemos nós que do jeito que as coisas estão a correr, os Estados Unidos vão ter que atacar de alguma forma, ou então o Trump vai estar blefado demais. É muita força a ser movimentada de um lado para o outro, para depois chegar ao fim da cabo. Pode ser uma forma de pressionar o adversário para... Sim, uma forma de pressionar, sim, a lá Trump, mas algum ataque pontual certamente vai acontecer. Mas agora diz uma coisa, vamos lá ver. No ataque passado, os Estados Unidos divulgaram, o Trump comemorou de que acabou com o sistema de enriquecimento urânio iraniano, não é? Quer dizer, e já se sabe, aquilo foi tudo combinado. Ele também disse que atacaria uma das bases do Kuwait, quer dizer, para não deixar sem resposta. E o Irã hoje, não é, se diz, tem armazenado 450 quilos de urânio enriquecido, a 60%, como já cá foi dito pelo Aguinaldo, e para chegar a 90% falta muito pouco. E sabe-se também que, em termos de tecnologia, engenheiros, cientistas, os iranianos estão quase que equiparados com os americanos ou com os russos no domínio dessa tecnologia. Então, quer dizer, a negociação aqui já não se fala mais quase que enriquecimento de urânio, não é? De forma passiva, ou quer dizer, o Trump quer de toda forma mostrar à comunidade ou jogar para o seu eleitorado que ele vai atacar o Irã. Agora, tudo isso é para atingir quem? A China, de alguma forma. O Wilson tem batido muito nisso, na questão da China, porque 90% do petróleo iraniano vai para a China. Hoje quem alimenta o Irã, quase todos os insumos básicos, é a China, com mais de 90%. Quer dizer, então a China hoje alimenta, assegura a Rússia e assegura agora o Irã. E quer dizer, então, se houver esse conflito,
Não é? O principal prejudicado será mesmo a China. E por isso é que a China, estou a dizer assim, veio mostrar as suas asas. Veja que na semana em que o Trump promete que fará o ataque, a Rússia e a China fazem um exercício militar naquela região e o Irão fecha parcialmente o Estreito de Hormuz, que ele é quem controla aquele Hormuz. E fechando aquele estreito, o petróleo deixa de circular, mais de 30% do petróleo passa por aí. Isso traz consequências danosas, não só para aquela região toda, mas para o próprio Estados Unidos da América. Não vamos pensar aqui, os Estados Unidos tudo bem, lá suficiente em energia, em petróleo, mas um conflito a essa altura do campeonato elevará de alguma forma o custo de vida dos próprios americanos. E com as eleições próximas aí, e isso nas urnas vai refletir-se, e o Trump pode ser tudo menos louco, porque ele sabe o que faz, mas certamente vai utilizar alguma coisa, apertando o botão, um ataque pontual, e certamente também o Irão vai responder pontualmente, mas eu não acredito que haverá um conflito longo nesse sentido. E depois vão para a mesa de conversações. Exatamente, sim. Luís Tari. Pronto, vamos lá que tentar padronizar isso como manda em regras das relações internacionais. Portanto, eu sinto que temos que analisar isso em várias perspectivas. Primeiramente, na questão securitária. O Médio Oriente trouxe aquela preocupação na perspectiva de que os Estados foram se rearmando em detrimento de ameaças de outrem. E, naturalmente, isso faz com que o status quo de quem esteja, de facto, a se tornar um Estado diretor no Médio Oriente, ou seja, uma causalidade no entendimento dos Estados Unidos da América. Primeiramente é que o Irão não é como a Venezuela. Do ponto de vista político, o Irão, depois da década de 70, porque o Irão já foi pró-ocidental, e o boom do petróleo no Irão foi antes da década de 70. Mas com a instauração do regime de Ayatollah, mudou o paradigma de governação no Irão. Isto já é um ponto assente. Depois temos que olhar para o histórico da Guerra dos 12 Dias. Há uma tentativa contínua de desestabilizar o Irão, porque é o único que resiste contra do que se espera do projeto de sociedade que a América tem para o Médio Oriente. Mas é fundamental entendermos, não obstante o canal de Hormuz, é que o Irão é uma voz autorizada a nível do teatro das operações. A América sabe, e aqui é uma dúvida, eu disse num outro espaço de notícias da TPA, de debate também, que é fundamental olhar para o Irão não como um peixe pequeno. É uma voz autorizada a nível do teatro das operações relativamente ao Médio Oriente. E Israel, quando quer atacar um país no Médio Oriente, só vai recorrer aos Estados Unidos da América quando sabe a capacidade militar de quem de facto lá está. Exato. E a América entendeu que não deve dar o mesmo tratamento que fez no caso da Venezuela. Repara, só um dado importante. Um dos motivos que fez a América chegar à Venezuela era a tal dúvida do tipo de regime político que lá existe. Os países, mais com a perspectiva religiosa, nas suas formas de governação, são muito claros. Né? E o Irão sempre deixou claro a sua forma de governar. A América também, nesse prisma de querer atacar ou não, tem noção disso, por isso é que hoje sábado não atacou. Porque o histórico da guerra dos 12... O sábado ainda está acontecendo. Não vai atacar. E pode acontecer na madrugada de domingo. Não vai atacar. Salvo os casos de que o processo de espionagem, aí levanta-se outro elemento, porque o Irão, do ponto de vista de espionagem, é um matreiro fora de série. E a guerra dos 12 dias não demonstrou a fragilidade do Irão. Logo, há uma dúvida que gira em torno das nossas opiniões, porque a TPA também é uma televisão internacional, de que de facto se o Irão tem armas nucleares ou não. Mas o Irão tem capacidade militar de dissuasão muito elevada, ao ponto de nós compararmos. E há pesquisas que indicam que o Irão possa ser o 9º ou 8º país com capacidade militar a se tornar do ponto de vista bélico. Estou a dizer capacidade, não só por via do enriquecimento de urânio, mas de ter armas nucleares. Isto é um facto. Portanto, qual é o elemento fundamental aqui? E quando eu tentava padronizar isso na perspectiva das relações internacionais, os Estados Unidos da América está a trazer a velha teoria da interdependência. Neste jogo de interesse estratégico, quem sofre é aquele que depende de outrem. Ou seja, todos os países que de facto dependem, países ligados ao BRICS,
tanto aqueles que dependem do tal capitalismo, da tal essência americana, estão sujeitos a sofrer em detrimento da ação desses países. Ou seja, os grandes players não chocam, não sofrem. Quem sofre são os terceiros. Tudo isto para lhe dar a reconfiguração política que se apraz para o Médio Oriente. Aqui é uma grande questão. As negociações não vão funcionar enquanto Israel, na pessoa do primeiro israelita, e o que a comunidade internacional chama de pequeno satânico, levar as suas preocupações à América e a América querer negociar na vontade de Israel. Porque há uma cooperação muito afincada que os interesses da América terminam em Israel. Aquilo que Israel pede, os americanos tentam trazer em negociação. Não vai funcionar como caiu a Palestina, não vai funcionar como caiu o regime de Assad. Mas fragmentou o Irão, porque a continuidade da segurança e na perspectiva do espaço vital do Irão foi combatido a partir das próteses. Mas o Irão se rearmou no período da Guerra dos 12 dias, em detrimento de quê? De que percebeu que o alvo é o Irão e percebeu que, de facto, quem é a grande espionagem é Israel. O resultado disso, o Camangulo, é preciso nós entendermos que os americanos hoje sofrem uma grande pressão da comunidade internacional. Isso ignoram. Mas aqui no sistema de equilíbrio do poder, a Rússia teve que ser obrigada a manter o posicionamento. Por quê? Porque o Estreito de Hormuz representa um ponto importante para definir a estratégia da geopolítica dos recursos naturais no Médio Oriente. E a América sabe, se os israelitas continuarem com esta prática de sondar os interesses estratégicos do Irão, o Irão fechar aquele canal, vai contrabalançar a própria economia internacional no sentido de pressionar a própria América a ter um outro posicionamento. Uma coisa é conseguir acabar com os próteses, outra coisa é acabar com um regime que desde a década de 70 foi capaz de ser sólido e conseguir avançar. Consequências disso vai ser, assim muito rapidamente, é a questão de se criar um plano de paz integrado que necessariamente vai passar no sentido de que a América precisa rever os modos exorbitantes da negociação. Ou seja, o Irão não vai aceitar que se toque na questão do Irã, que se toque no seu sistema de segurança. Por isso é que as negociações tardaram. Mas quem coagitou essa perspectiva foram os israelitas. Quando o primeiro israelita foi, até a semana passada, à América, e induzir os americanos que tem que ser um ponto assente o sistema de segurança do Irão ser renegociado. E o Irão deixou claro, estou disposto a negociar, mas eu não vou ceder o meu sistema de segurança. Muito bem. Meus senhores, estamos prestes a terminar, mas entretanto aqui só 30 segundos, pode ser? Para cada com relação ao petróleo, com relação ao estreito, que agora fugiu-me o nome, que se o Irão fechar e irá... apenas dizer que para Angola será muito bem-vindo esta situação. Não, obviamente. O petróleo. Apenas dizer isso. Como tenho pouco tempo, não me irei alongar, senão estaria a rebater um bocadinho... Não, certamente que a próxima semana voltaremos a este assunto, porque ainda vai dar... Portanto, para Angola, estamos a esfregar a mão Aguinaldo, de 30 segundos. 30 segundos. Sim. Já passou 30 segundos. Bom, para começar, está bem, eu vou tentar ser mesmo rápido, vou reduzir muita coisa. Ele gosta de pedir depois os nossos 30 segundos. Aquilo é tudo teocracia. É uma pena que nós nos deixamos Não, é verdade. de distrair. É Aquilo é tudo teocracia. Aquilo é tudo na base do ideário religioso. Não é à toa que os símbolos de Israel, o símbolo de Israel é a menora. A menora é um símbolo da religiosidade judaica. Aquilo é tudo teocracia, mas uns são amigos dos norte-americanos, outros não. Mas é importante ter linha de conta o seguinte. Primeiro, não é com bombardeamento. Esses bombardeamentos do presidente Donald Trump, que eu chamo de bombardeamentos com um nível de infantilidade muito forte. Porque não é assim que se usa o poder militar para dissuadir ou até mesmo para persuadir também, para se conseguir algum objetivo. Obrigado, dentre eles, acabar com o nuclear. Não é desta forma, tampouco resolver o problema nuclear que hoje o Médio Oriente tem, causado por causa de Israel, a previsibilidade norte-americana. 30 segundos para a América 30 segundos só para dizer assim que o maior produtor de petróleo do mundo hoje é a Arábia Saudita. E é um dos países que mais usa aquele canal. Então, e o maior parceiro econômico dos Estados Unidos da América também naquela região.
há uma amizade quase canina. Foi graças à Arábia Saudita que a dolarização começou, ou seja, e há esse histórico também. A Arábia Saudita tem apelado todos os dias para que isso não aconteça. E o próprio Israel também chegou à conclusão de que esse conflito não será bom para si mesmo. Muito obrigado, Américo Quissola. É isso. O meu 30 segundos, para consolidar o que o professor Américo disse, para ter concordância, é que quem possa, de facto, influenciar a opinião diferente do que se espera nessas negociações, possa ser a Arábia Saudita, ou seja, aqueles que, de facto, apresentam-se a favor dos americanos, mas têm os seus interesses perigados no outro lado, que é a questão do petróleo, por via dos interesses estratégicos da geopolítica dos recursos naturais. Muito bem. Bem, antes de terminarmos, tínhamos aqui um outro assunto, mas o tempo já não nos permite. Se calhar 15 segundos para cada um de vocês. Conselho de Paz de Trump. Ou seja, ao mesmo tempo que ele cria condições para fazer guerra e agora pensa no mecanismo para a paz. Aguinaldo, 15 segundos mesmo só para... Camangola, isso até nos põe a dar de louco. Foi ainda ontem que o senhor Mick Kobe, embaixador dos Estados Unidos em Israel, disse que não há mal nenhum de Israel ficar com todo o Médio Oriente porque lhe foi dado por Deus. E nós sabemos qual é o papel do embaixador. Representa a presidência de um determinado... Representa um determinado país no outro país. Então, como é que os Estados Unidos, por intermédio do seu embaixador ontem, dizem isso e hoje a tal conferência de paz com relação ao Médio Oriente, que é a única legal nesse instrumento, a licença que a Nações Unidas deu para esse instrumento criado por Trump, era para a questão da Palestina. Muito isso bem. é um Wilson, contrassenso. o Conselho de Paz de Trump. Exato, Camangola. Primeiro, dizer que a ONU foi enganada pelo seu Conselho de Segurança ao permitir dar esta autorização e que este Conselho de Paz de Donald Trump, volto a repetir, é um grande negócio, um negócio milionário, portanto há muita gente que vai sair daí mais milionária do que já é. Américo Quissola, a Europa está envolvida, está apaixonada com esse projeto de Trump. A Europa é vassala dos Estados Unidos, então vai estar apaixonada, porque sabem que a segurança da Europa passa pelos Estados Unidos da América, mas já cá comentamos algumas, não vamos alongar muito sobre isso, porque tu não podes formar um conselho para a Palestina e a própria Palestina não participar do conselho. É um absurdo, fim da picada, ninguém merece. Gostaria. A história repete-se uma vez, como diz Marx. Quando estatuíram as Nações Unidas em 47, não tiveram em consideração, em 45, não tiveram em consideração da Palestina como Estado. O que está a acontecer é que a América está a criar novamente uma instituição de ordem política mundial numa geopolítica em afirmação com esse tal Conselho de Paz. Muito bem. Meus senhores, Aguinaldo Ramos, Wilson Monteiro, Américo Quissola e Luís Tarim, continuação de bom sábado. Vamos ficar atentos a ver se Trump avança ou não para o Irão. Certamente que no próximo sábado poderemos estar aqui novamente para olhar para estes factos que vão influenciando a geopolítica mundial. Da minha parte é tudo. Agradecer aqui a assiduidade pela audiência. Volto na segunda-feira no Jornal da Tarde. Até lá.